Oi, pessoal. Então, gente, eu tô fazendo uma pinturinha aqui, aí resolvi gravar pra vocês a pintura desta rosa aqui, tá? Esse risco é da Ana Laura Rodrigues, tá bom? É um projeto dela, quem quiser adquirir pode estar entrando em contato com ela aí. Mas esse risco também eu já achei ele disponível, tá? No Pinterest, tá? Essas cores aqui eu estou modificando, estou usando apenas o desenho dela e tô dando os devidos créditos aqui para a criadora aí do desenho, certo? Então, para fazer essa rosa, gente, eu tô utilizando as seguintes cores: pink, a cor Tutti Frutti, rosa escuro e branco, tá bom? Então, e se necessário, eu vou utilizar um pouquinho de púrpura para dar mais profundidade, tá bom? Então, para começar, eu vou começar de uma forma que para todo mundo que tá iniciando a pintura consiga estar pintando, tá bom? Então, eu gosto de fazer pétala por pétala. Na minha opinião, o acabamento fica melhor. Eu estou usando um pincel Golden, tá? Número 10, ó. E eu começo pela minha sombra, tá? Então, ó, abaixo da pétala, eu coloco e puxo, tá? Aqui também. Por quê, gente? Porque essa pétala de baixo aqui, ó, além de receber menos luz, ela está por baixo das outras, certo? Com rosa escuro, agora com o pink, que é minha cor de base, e eu já deixo aqui o espaço para mim poder tá trabalhando a minha luz aqui, que no caso é a cor Tutti Frutti. Se você não tiver o Tutti Frutti, pode estar usando o rosa bebê, que tem o mesmo efeito. Então, eu coloco, ó, com movimento circular, eu vou integrando uma cor à outra, criando um degradê aqui de cor. Tá? Bem facinho. Ó. Aqui eu vou apenas intensificar um pouquinho a sombra com a cor púrpura, que, como eu falei, essa pétala está por baixo. Tá? Vamos trabalhar essa agora. Ó. Um pouco de púrpura. Rosa escuro. Rosa escuro. Pink. Lembrando que a minha tinta está bem diluidinha, bem molinha. E eu utilizo soro fisiológico para fazer essa diluição, tá? Agora, eu venho com a minha luz, tá? Movimento circular para integrar, criando um degradeiro aqui. Sempre pegando pouca tinta e, de preferência, com o canto do pincel, principalmente para estar fazendo os acabamentos aqui. Ó. Um pouco mais do rosa escuro, tá? E com o púrpura, eu vou dar uma intensificada aqui na sombra. Sempre limpando o pincel para tirar o excesso. Vou lavar o meu pincel. Vou pegar um pouco do branco. E eu vou tá vindo aqui, ó.
nesta região e aqui também, tá? Estou fazendo isso agora com a minha base, né? A minha pintura úmida, porque eu não quero aqui uma cor muito branca. Quando eu coloco o branco em cima da minha pintura que ainda está úmida, eu consigo criar aqui um tom de rosa mais clarinho. Então, eu consigo iluminar sem deixar muito claro, muito branco, tá? Certo? Vamos para a próxima peta. Vamos estar fazendo essa aqui. Ó, tinta de um lado só. Eu venho marcando o corpo aqui, né? Abaixo do corpo da rosa. Puxando. Aqui, gente, ó, a gente também tem que colocar, ó, essa lateralzinha. Tá? Com o púrpura, eu já vou intensificar aqui esta sombra. Tá? Agora, com o pink, eu vou dar uma leve preenchida aqui no restante da pétala, deixando o meu espaço para estar adicionando a minha luz aqui, tá? Então, aqui, ó, no primeiro momento, eu vou colocar a luz. Esfumo com movimento circular para integrar. Importante salientar que essa pontinha aqui deve ficar bem fininha, tá? Se você não conseguir fazer com esse pincel aqui, que é um pouquinho maior, vocês podem estar utilizando o da Condor, que eu gosto muito de estar trabalhando com ele. Tô iluminando com um pouquinho de branco agora, tá, gente? Condor 421, número 8. O ideal é que essa pontinha aqui, ó, não encorte aqui no copo, tá? Depois eu vou voltar aqui retocando. Ó, e aí eu volto já corrigindo aqui, porque essa pontinha, ela não pode estar encostando aqui no copo, tá? Vamos fazer essa agora. Rosa escuro. Puxo. Pink para acabar de complementar a peça, a pétala. Com a cor Tutti Frutti. Eu venho marcando aqui a minha luz, ó. Integro as cores. Esfumo para que elas possam ficar bem. Tá? Ó, já vou voltar aqui reforçando com o púrpura. Porque essa lateral vai ficar mais escura do que essa. Ó, com o branco, eu já vou intensificar aqui essa luz aqui, ó. O meu branco tá bem diluído e a minha base da rosa aqui ainda está úmida.
tá? Depois a gente vai estar retocando, tá? Essa parte mais clara, com um pouquinho do branco misturado com o rosa, com o tutti-frutti. Com o rosa escuro, a gente vai continuar aqui, ó. Aqui nessa lateral, ó. Vamos colocando a sombra. Pink. Gente, repete muito, pintar rosa repete muito, tá? Então, eu vou fazendo aqui, vocês vão observando aí. Ó. Tá? Com um pouco do branco, eu vou estar iluminando aqui, ó, que aqui tem uma pétala dobrada. Ó, vou esfumar bem. Tá? Púrpura, para intensificar aqui um pouquinho. Lavo o meu pincel e aí eu vou continuando, tá? Aqui, ó. Eu já vou começar fazendo a minha profundidade aqui, ó. Com o púrpura, na boca da rosa. Pego um pouco do rosa escuro. Mais púrpura. Pink. Ó, e vou fazendo o preenchimento aqui. Com o rosa escuro, eu vou marcar essa lateral aqui, ó, porque vai ter sombra. Certo? Agora, eu vou trabalhar com a cor Tutti Frutti. Ó, vou pegar a tinta de um lado só do pincel e eu vou vir fazendo aqui, ó, com movimento de vai e vem. Eu vou dando a primeira luz. Pode estar trabalhando com pincel menor, tá bom, gente? Agora, com o púrpura, eu vou marcar aqui, gente, ó, a sombra das pétalas internas que tem aqui, ó. Ó, movimento de vai e vem. Aqui, ó, atrás tem uma pétala, então a gente tem que colocar a sombra. De cá também a mesma coisa. Quando você colocar e ficar muito intensa, você volte, repetindo o movimento. Lavo o meu pincel. Gente, vou pegar aqui o rosa bebê
porque esse meu tutti-frutti tá muito gelatinoso. Ó, pouca tinta. Ó, com o movimento de vai e vem, eu venho criando aqui as pétalas, tá? Essa rosa tem a boca bem aberta. Criar umas pétalas internas. Agora, a gente vai estar trabalhando aqui no corpo aqui, tá? Então, para isso, primeiro a gente vai marcar sombras. Eu venho com o rosa escuro, ó, abaixo dessa pétala dobrada. Eu coloco e eu esfumo puxando, tá? Na parte de cima, também vai ter sombra. Coloco, esfumo. Tá? E aqui tem uma parte bem pequena, ó. Onde com a sujeirinha do pincel eu vou estar complementando, tá? Ó, com o pink eu venho fazendo o preenchimento do corpo. Tá? E com o rosa bebê eu vou tá fazendo a iluminação do corpo aqui embaixo, ó. Esfumo para integrar uma cor à outra. Tá? Reparem que aqui a gente sai um pouquinho fora do local aqui de onde eu deveria ter colocado, tá? Quando isso acontecer, é só você voltar depois com outro pincel e colocar mais sombra. Estou intensificando este lado de cá que eu quero com mais sombra. Tô usando púrpura. Aqui eu estou consertando, porque essa pétala tinha emendado aqui. E ela não pode ficar grudada. Tá? E agora eu estou consertando aqui, gente, ó, onde eu tinha borrado com a cor mais clara. Ó. Gente, e rosa a gente tem que estar sempre arrumando, tá? Um detalhe, outro. Isso faz toda a diferença no trabalho. Agora, com o pincel da Condor 421, referência 8, número 8.
eu vou tá fazendo, ó, pegando a tinta e preenchendo aqui, ó, as pétalas que estão dobrada. Esse pincel me dá uma precisão melhor no meu trabalho. Importante salientar que a ponta deve estar bem fininha, tá? E eu estou utilizando o rosa bebê para fazer todo esse processo aqui de preenchimento, tá? Com o pincel bem em pé, ó, e tinta de preferência de um lado só, você consegue tá fazendo essa pétala aqui. Aqui também tem uma, ó. Ponta fininha. Tá? Ó. Agora, a gente deveria deixar ela secar pra gente tá retocando o branco, tá? Como eu quero terminar com vocês, eu vou tá retocando o branco agora, tá? Então, é o seguinte, ó. O branco tem que estar bem diluidinho, ou você vai ter que fazer uma misturinha, tá? Com o rosa bebê, para o branco não ficar com a cor muito forte. Se ele tiver diluído, dá para usar sem ter que fazer misturinha, tá? Então, eu tô, ó, reforçando aqui a dobra, aqui também um pouco, ó. Tá? E eu preciso, gente, dar uma boa esfumada para essa cor não ficar muito forte, tá? Então, eu vou retocar aqui, ó, as pontinhas, estou dando o acabamento. Tá? Agora, essas pétalas aqui, ó, eu quero um pouco mais branquinhas, mais clara. Tá? Aqui eu esfumo. Esse pincel, gente, ele não é bom pra tá esfumando, eu acho ele mole pra isso, tá? Então, eu vou voltar depois com o pincel de cabo amarelo. Tô fazendo apenas os detalhes que eu preciso tá fazendo no acabamento aqui. Porque ele me garante precisão aqui, ó. Agora, com o pincel do cabo amarelo, ó, eu vou esfumar. Ficou uma camada bem fina, tá? De tinta, não ficou uma camada grossa, não ficou excesso de tinta. Tá? E com um pouquinho do branco, com o pincel mais duro mesmo. Ó, e aí eu vou dar uma leve intensificada aqui, ó. Tá? Só um pouco.
Aqui eu posso colocar um pouquinho, ó. Tá? E aqui, gente, eu esfumo bem, ó. E tá pronta, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou uma pintura um pouco longa, mas o meu objetivo é mostrar o passo a passo de como eu pinto as minhas rosas, tá? Eu gosto de fazer pétala por pétala, demora um pouco mais, porém, o resultado é bem melhor. E depois que secar, eu posso estar fazendo alguns retoques aqui também, tá? Pra fazer o pestilho, eu pego um pincel, aí pego o amarelo ouro ou amarelo canário e eu venho dando umas leves batidinhas aqui, ó. Tá? E aí, como eu fiz com o amarelo ouro ele é meio transparente. Aí o que eu faço? Eu pego um pouco do branco, ó. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todas com Deus e até o nosso próximo videozinho.